Olá, sou Ronaldo Pagotto, advogado, militante da Consulta Popular. Esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de novembro de 2017, quase 100 anos, né? No dia 7 de novembro completaremos 100 anos da tomada do poder pelo povo russo, impulsionada pelos bolcheviques. Esse é um tema que há muito tempo carece de um estudo mais aprofundado. Em parte porque há 100 anos a direita faz um trabalho intenso de desconstrução do que significou para a história da sociedade aquela vitória em outubro de 17. Em parte também porque nós estamos num momento difícil da luta revolucionária, sobretudo após 89 e 91, com a queda do muro e a queda do bloco do leste europeu. Após esse período, o tema da revolução aparentemente se tornou um tema de história e não um tema da atualidade e um tema do futuro. E outubro tem muito a nos ensinar. Foi talvez um dos momentos mais importantes da história da humanidade no século XX. Um momento que marcou não só a história da humanidade, como também marcou profundamente a teoria marxista a respeito da transformação da sociedade. É possível dizer que, a respeito do tema da revolução, o marxismo tem um antes e um pós 1917. O tema da tomada do poder e o tema de um triunfo revolucionário até 17, ele era um debate teórico, era um debate que era feito profundamente nos marxistas ao longo de todo o final do século XIX e início do século XX, mas até o triunfo ele era um tema eminentemente teórico. O triunfo marcou o marxismo com lições importantes e o eixo central dessas lições é a aplicação do marxismo em uma realidade concreta. Essa talvez seja a lição mais importante a se extrair desse processo, né? Entender o que foi outubro, entender o processo dos desdobramentos daquele intenso ano de 17 é estudar o marxismo sendo aplicado em uma realidade concreta. Além da Revolução Russa ter sido combatida pela direita e estarmos em um tempo histórico pós-91, como eu disse, em que o tema da revolução é tratado na sociedade como um tema da história, esse tema também, entre nós, do campo progressista, do campo revolucionário, também sofreu bastante recepções distintas. Desde recepções idealizadas do processo revolucionário russo, tirando do contexto e idealizando as respostas, as ações, as iniciativas, etc., como também visões céticas no interior do campo progressista do que foi aquele processo. Céticas porque se julgou outubro a partir do que se entende como os resultados de outubro, tirando os resultados do contexto. Então é importante estudá-la para entender a aplicação do marxismo e também para enfrentar as mistificações, a mitificação, as idealizações e também todas as leituras mecânicas desse processo. A Revolução Russa segue tendo muito a ensinar aos revolucionários de todo mundo, é por isso que é importante que a gente siga estudando, aprofundando e enfrentando essas visões distorcidas, seja na esquerda, sejam as visões que enfrentam outubro como um fantasma que vem da direita. Primeira coisa, nós estamos falando de uma revolução que ocorreu há 100 anos em um país periférico. A Rússia era um país com mais de 80% da sua população vinda do campo. Havia conseguido a libertação em relação à servidão em 1861, uma mudança importante que na época libertou mais de 22 milhões de servos, mas essa transição foi absolutamente conservadora em relação aos servos, né? Uma libertação que eles permaneceram presos com dívidas enormes para acessar as terras e permaneceram prestando trabalho em troca de mercadoria, em troca de dias por, enfim, insumos e tudo mais, todo tipo que isso aí aconteceu muito com o campo da Rússia. A Rússia passou por uma profunda transformação no final do século XIX, iniciada em 1861 com a libertação dos servos. A libertação dos servos, em números, foram 22 milhões, é um volume grande de pessoas para aquela sociedade gigantesca, mas essa libertação se deu eles foram condicionados a acessar a terra, para acessar a terra, a ter um tipo de financiamento, e esse financiamento
também condicionava que essa terra fosse coletiva. Então, nasceu ali uma transição no capitalismo, no campo da Rússia, em que a servidão passou para um regime de cooperativa, como se fossem de cooperativas, em que a terra tinha que ser paga em parcelas até 49 anos de pagamento. Isso criou uma transição absolutamente conservadora, preservando o poder nas mãos dos antigos grandes proprietários, além de usufruírem do trabalho dos servos, também pagando em espécie, pagando principalmente em mercadorias, em utilização de ferramentas e maquinário, etc. e tal. Por outro lado, também no final do século XIX, a Rússia está passando por uma transformação no que diz respeito à industrialização, quer dizer, uma industrialização garantida por investimento estrangeiro e pelo Estado, gerou uma nova classe, quer dizer, fortaleceu uma nova classe, que é a classe operária, sobretudo de camponeses pobres, sem condição de viver no campo, foram trabalhar como operários nas grandes cidades, como a maioria do mundo. Então esse processo de transição foi uma transição de modernização da Rússia, da indústria, um crescimento industrial bastante considerável e, diferentemente do que estava acontecendo na Europa, já que a Rússia é um país asiático e europeu, não se vivia um crescimento das lutas operárias em razão da asfixia. A Rússia era o pior país para se trabalhar, o pior país para se viver e o pior país para se lutar. As condições de luta eram absolutamente fechadas. Não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de organização, não havia direito a voto, não havia os direitos tradicionais conquistados pela classe operária e o campesinato no século XIX em toda a Europa. A Rússia seguia sendo o pior país para se viver, para se lutar e para se trabalhar. A jornada de trabalho exaustiva, todas as piores condições possíveis. Nesse contexto, um país com um desenvolvimento industrial, sobretudo com importação de capital, capital francês, com uma atrofia na política, na participação política, um Estado absolutamente autocrata, controlado pelo czarismo, em aliança com a Igreja Ortodoxa. Criou-se até a figura dos sindicatos, chamados sindicatos amarelos, sindicatos policiais, que eram sindicatos consentidos pelo czarismo, sindicatos autorizados. Um desses sindicatos autorizados, em São Petersburgo, foi liderado por um capelão de prisão, que depois virou uma referência nesse processo de 1905, que é o Padre Gapon. Ele foi um dos líderes de um sindicato amarelo consentido pelo czarismo. Mas era isso, ou era sindicato consentido ou nenhuma possibilidade de luta, nenhuma liberdade de imprensa, tudo na base da asfixia política mesmo. Tanto é que a maioria dos revolucionários russos, a história deles é uma história do exílio, uma história da vida no exterior, é uma história de construções pulando de país em país em razão das dificuldades absolutas da Rússia. Então é uma Rússia em modernização industrial, com o campo absolutamente com uma baixa produtividade, com a crise que deu origem à luta contra a servidão, que prosseguia de outra forma. A Rússia combinava uma atrofia política, um desenvolvimento baixíssimo, mas, sobretudo, aquilo que existia impulsionado por fora, né, sobretudo por capital francês, uma situação do campo de pauperização, mesmo com a libertação dos servos, a condição de vida no campo era absolutamente pauperizada, a terra voltou a se concentrar no final do século XIX, as piores condições de vida, enfim, a situação russa era uma das piores, né, como eu já disse aqui. E isso tudo foi, no período da Belle Époque, ainda se existiu um fluxo de capital para o interior da Rússia que garantiu esse desenvolvimento. Com a crise internacional, a redução dos fluxos, isso agravou a crise interna, quer dizer, agravou aquilo que já estava em curso, quer dizer, as contradições não resolvidas do desenvolvimento russo, né, a baixa produtividade no campo, a situação dos soldados impulsionados a se alistarem como uma condição de melhoria de vida, de melhores condições de prosperidade, etc. e tal, também é um fato importante. Essa Rússia atrasada, essa Rússia absolutamente fechada para a luta política, viu também o processo de crescimento
incipiente, de um lado, das revoltas camponesas, das ações conspirativas de grupos como os populistas e os amigos do povo, chamados Narodniks, que criaram uma experiência importante de luta na Rússia, embora muito enfrentada pelos revolucionários que vieram depois, e o crescimento das organizações marxistas, que acentuavam seu trabalho no operariado, o jovem operariado russo. Esse processo de revoltas no campo, das experiências de ações conspirativas e de um nascimento de organizações marxistas, de organizações operárias, entrou no século XX com uma maior capacidade de luta do que todo o período anterior. A Rússia já não era mais aquela Rússia camponesa apenas, e uma Rússia em que os sindicatos amarelos conseguiam controlar a luta operária. Revoltas importantes aconteceram no início do século, como em 1902, uma revolta de policiais em Odessa incendiou aquela região do Cáucaso. Em 1903, revolta dos petroleiros em Baku também incendiou novamente, em greves de solidariedade, em greves por melhores condições de vida, melhores condições salariais, e etc. e tal. Então você está vendo o início do século XX com o povo russo aprendendo, com as lições do passado, a exercer mais essa ação política e, sobretudo, a ação da greve, que é uma conquista, uma construção do operariado europeu do século XIX. Esse processo vai chegar em 1904, a Rússia entra em guerra com o Japão, uma guerra absolutamente justificada pelo czarismo como uma guerra para dar mais coesão interna, para dar mais garantia da hegemonia czarista, e essa guerra é um fracasso. A Rússia está lutando contra o Japão, é a maior potência, uma das maiores potências em termos marítimos, né? A sua frota militar de guerra é gigantesca, e mesmo assim ela sofre 2 ou 3 fragorosas derrotas. A mais importante dela em Port Arthur, uma região que hoje seria próxima da Península da Coreia, causa uma profunda desmoralização do czarismo, que se arrogava uma potência militar tremenda e que destruiria o Japão rapidamente. Guerra agudizou as contradições internas, sobretudo porque ela exige um esforço imenso, esforço de gente para lutar, para morrer, em uma guerra absolutamente imbecil, em uma guerra da burguesia expansionista. Essa guerra desmoralizou, essa guerra gerou uma fissura no interior do exército. É nesse bojo que acontece um levante no encouraçado Potemkin, por razões muito singelas da alimentação, carne podre, etc. e tal, gerou o levante do Potemkin. Esse marcou a história russa e marcou uma cisão no interior das Forças Armadas, no caso a Marinha. Em 1905, final de 1904, ainda antes, operários de uma grande fábrica são demitidos. A fábrica Putilov tinha 12 mil operários, são demitidos. Inicia em 1905 com greves de solidariedade e uma petição pública liderada pelo padre Gapon, esse sindicalista dos sindicatos consentidos pelo czarismo, leva uma petição com 120 mil assinaturas a São Petersburgo. A petição requer a volta dos operários da fábrica Putilov, assim como redução da jornada de trabalho, melhores condições sanitárias, melhores condições de trabalho e uma série de pautas. E um setor da esquerda revolucionária aproveita esse processo para também pautar o fim da autocracia czarista, por uma constituinte, para construir, no mínimo, uma transição para um regime constitucionalista, parlamentar. Enfim, essa manifestação chega ao Palácio de Inverno no dia 9 de janeiro e é duramente reprimida. São 1.500 mortos em 1905, dia 9 de janeiro, naquilo que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Nesse dia, 9 de janeiro até dezembro, há uma sucessão de greves, de levantes no interior do país, revoltas camponesas, greves operárias de solidariedade, greves por direitos, greves pelo fim do czarismo, greves pela redução da jornada, greves pela separação do Estado da Igreja. Um volume imenso. 1905 é uma Rússia que floresceu, uma Rússia que promoveu uma revolução, a revolução considerada a Revolução de 1905, e esse processo vai durar o ano todo. Em outubro, o czarismo apresenta um manifesto em que ele indica que convocará um parlamento consultivo,
que é chamado de Duma. 13 dias antes dele lançar esse manifesto, os operários e camponeses constroem um organismo de luta popular, um organismo de construção das opiniões desse campo amplo e diverso do povo russo, dos operários e do camponês. Esse mecanismo foi chamado de conselho, como se fosse uma assembleia popular. E conselho em russo é soviet. Nasceu ali um experimento importante do processo russo, uma especificidade do processo russo, que é esse soviet, essa estrutura de poder popular, de poder não consentido, que rivalizou durante alguns meses com o czarismo e foi reproduzido nas principais capitais russas, ou seja, nas principais locais onde havia um nível de luta importante, intenso, se construiu também soviets, assim como soviets setorizados, em determinado ramo da indústria, soviets do campo e também algumas experiências de soviets soldado. A Revolução de 1905 não gerou uma transição do czarismo, o czarismo conseguiu contornar o processo e os bolcheviques tiraram uma lição da Revolução de 1905. A lição é que o povo russo perdeu o medo do czarismo, rompeu a sua relação, de certa forma, de paternidade, essa coisa de esperar que o czar promovesse as mudanças ou salvasse o povo. Não à toa, em 1905, a petição e os cartazes que foram em direção ao Palácio de Inverno levavam dizeres como Papai Czar, Senhor Czar, ouça o povo. E na tese da época, e sobretudo do padre Gapon, é que o czar era um sujeito bom. O que ele era mal informado. Mas nós estamos falando aqui da pior ditadura da Europa, com as piores condições de vida. E em 1905 esse povo respira e são milhares de ações em toda a Rússia, e só que essas ações não conseguiram derrubar o czarismo. O czarismo conseguiu se reestabelecer com a promessa de uma redução do seu poder com a criação da Duma, do parlamento, e se reorganiza e inicia uma repressão que foi intensa já no final de 1905 e durante todo 1906. Nesse ano, os bolcheviques, os mencheviques, diversos campos da esquerda russa voltam à atividade política legal e experimentam a atividade política legal que durante décadas havia sido impedida, quer dizer, séculos, né? Nas décadas anteriores, sobretudo. Mas isso dura pouco. Em 1906, as condições já voltam a uma condição absolutamente diversa. Essa Revolução de 1905 criou uma profunda autoestima no povo russo. Essa autoestima também criou uma experiência de luta, uma experiência de organização, que foi o Soviet, e amplificou a experiência de luta da greve. A greve geral, as greves de massa, as greves que conseguiram paralisar os principais centros de produção da Rússia. Essa experiência foi absolutamente importante do processo. De 1905 em diante, a Rússia vai ter um desenvolvimento da luta de classes, convivendo com ações legais, dentro da legalidade, com um desenvolvimento profundo da capacidade das ações em condições adversas, na clandestinidade, em razão das condições de luta na Rússia. Então nós estamos falando do país que seguiu sendo uma autocracia absolutamente poderosa, com restrições a todo tipo de liberdade, de organização, de imprensa, de ação política, de mobilização, de organização do local de trabalho, tudo era proibido. E os revolucionários tiveram que encontrar solução, saída para essas condições absolutamente adversas. Durante esse período, entre 1905 e 1917, portanto, um período de desenvolvimento das experiências de luta que combinaram com razoável equilíbrio a capacidade de ação clandestina com a capacidade de ação legal, aberta, dentro dos marcos daquelas possibilidades parcas que existiam. Então, por exemplo, experimentaram a ação dentro do parlamento. Nós tivemos a experiência da primeira Duma, que acabou em 1906, a segunda Duma de 1907, a terceira Duma e a quarta Duma, assembleias que, em grande medida, um predomínio da esquerda revolucionária, da centro-esquerda e de setores da direita com divisões entre direita mais democrática e direita czarista, os chamados outubristas. Essa experiência, quando a Rússia ingressa na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, desculpa, ela ingressa aliada à França, esse país que foi um fiel parceiro do desenvolvimento capitalista na Rússia com investimentos
pesadíssimas. Apesar disso, a Rússia também tinha uma presença grande de alemães. Só para ter uma ideia, em 1916, 17, São Petersburgo tinha um percentual de alemães que se estima em 25% da população da capital russa, São Petersburgo, era de alemães. Então, ao mesmo tempo que tinha essa aliança com a França, historicamente a relação com a Alemanha também era uma relação importante. A Rússia toma lado e entra na Primeira Guerra Mundial ao lado dos franceses e contra a Alemanha. A luta no fronte oriental entre Rússia e Alemanha é uma luta em que a Rússia perde quase 2 milhões de soldados. A guerra agrava a crise que lá em 1905 já havia aparecido, crise econômica, crise política, crise social. Essa crise, a guerra contribui porque ela drena as energias nacionais, ela exige força de trabalho, ela drena porque ela molda a indústria para ser uma indústria de guerra, ela recruta operários, ela recruta camponeses, ela confisca produções, ela impõe rigor no fronte de batalha, e a Rússia está sendo novamente massacrada. Em 1916, essa guerra já está entrando, os russos estão perdendo território para os alemães estão entrando no território russo e a questão da guerra vira uma questão de primeira ordem para os revolucionários. Esse processo vai chegar... Parei aqui, deixa eu recuperar. Vou voltar. Posso? Já tá. No começo de 1917, também em 9 de janeiro, em memória do 9 de janeiro do Domingo Sangrento, uma mobilização com greves e atos de rua irrompe na Rússia. Em São Petersburgo, essa mobilização leva milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas às ruas, em memória do 9 de janeiro, do Domingo Sangrento, lá de 1905. Dessa mobilização, outras começam a acontecer e aparece a primeira situação especial de 1917. A ordem do czar é que nas capitais, e sobretudo em São Petersburgo, não haja atividade política. São Petersburgo era um espaço importante para o exército porque praticamente 150 mil reservistas do exército estavam em São Petersburgo. Então era o local proibido de fazer mobilização. E as orientações de repressão dividem os repressores. A polícia, os cossacos, se dividem, parte vacila e nessa vacilação toma lado e aí começa a ter uma fissura nos setores da repressão do czarismo. O nível de atividade se torna intensíssimo. Fevereiro é inaugurado com greves importantíssimas nas principais cidades, nas principais fábricas, bairros operários inteiros param, mobilizações sucessivas de operários, de operárias mulheres em vários setores, sobretudo no final de fevereiro, marcando também o dia da luta das mulheres, que na época caía pelo calendário juliano russo, caía em fevereiro. Essas mobilizações geraram um desgaste rápido do czarismo. Quer dizer, aquilo que estava incubado na Rússia chega a um nível intenso em fevereiro. Em fevereiro, o czarismo perde os aliados de centro, que vacilam. O exército quer desmobilizar a frente de batalha. A frente de batalha está só de humilhação e derrotas. O povo já não quer mais ir para a guerra. Aquela fração que estava animada com a guerra estava sem resposta. A crise econômica tornou a Rússia nas condições mais adversas de fome em 1917 e as greves incendiaram as principais capitais russas. Não houve saída, o czarismo abdica. Em 28 de fevereiro, tenta uma manobra para passar para o seu sobrinho, para o seu irmão e para o seu sobrinho, não dá certo. Inicia aí o primeiro governo provisório. O governo provisório foi uma tentativa de unidade entre as forças, vamos dizer assim, de um campo centrista com os setores da esquerda. Juntou os cadetes, juntou os outubristas, os mencheviques, os bolcheviques e os socialistas revolucionários, da qual fazia parte o advogado Kerensky.
Esse governo provisório prometeu a paz, prometeu enfrentar o problema da fome e prometeu enfrentar o problema do campo. No primeiro mês, essa promessa não saiu do papel. O governo tentava conciliar as forças czaristas, que perdiam naquela derrota com a abdicação do czar, com as forças que pediam transformação profunda. Esse processo se intensificou já no primeiro mês, no segundo mês, em abril, quando o governo provisório tentou uma série de iniciativas para estabilizar o país. A resposta não foi satisfatória, quer dizer, o processo seguiu mobilizado, e nesse contexto, entre março e abril, aquela forma de luta, de organização do povo, lá de 1905, os soviets, os conselhos, regressam, que faziam parte do imaginário, regressam com toda a força e nasce aí o Conselho de Operários, Camponeses e Soldados, aqueles que haviam regressado do fronte, ou feridos, ou porque haviam de fato rompido com as ordens militares e voltado a São Petersburgo. Esse processo incendeia em 1917, e em 1917 a primeira revolução de 1905, a segunda de fevereiro de 17, passa por um processo conturbado. Na medida em que as condições de vida do povo se agravam e a guerra continua, e a guerra de humilhação, e o governo provisório não dá respostas, tenta conciliar, esse processo vai agudizando, e essa agudização vai levar à intensificação da luta de massas. O governo provisório é um impasse só. A tentativa de conciliar forças antagônicas, de enfrentar e de não enfrentar os graves problemas que levaram à derrocada do czarismo, faz o governo provisório ser um governo instável, absolutamente questionado pelo povo e cada vez menos fortalecido, cada vez com um leque de forças menor. Entre fevereiro e julho, o governo provisório são só promessas. Não enfrenta o problema da paz, não enfrenta o problema da fome. Aliás, ela se agrava. O problema da paz se agrava porque o governo provisório lança uma nova ofensiva em junho e julho contra os alemães. E esse processo vai criando uma fissura também entre o povo e o governo provisório. Nessa fissura, os bolcheviques já se descolam do governo provisório, já vão construindo uma tese defendida por Lenin e por algumas outras figuras, de que o governo provisório deveria ser derrotado com a força do soviet, com a força das massas, e esse processo vai se agudizar em junho e julho com as jornadas de demonstração de força dos bolcheviques, juntando mobilizações gigantescas de soldados, de operários e de camponeses. Lembrando a todos que os soldados estavam ali vindos do fronte, ou portanto era povo armado, né? Soldados que estavam desmobilizados, mas seguiam armados. Essas mobilizações de junho acenderam um sinal vermelho para o governo provisório, ali já nesse momento liderado por Kerensky, que vai convocar as forças do exército, os setores mais conservadores, e vai colocar o bolchevismo na clandestinidade. Nesse processo, a Revolução de 1907 entra num beco em que ela se coloca com uma duplicidade, uma dupla saída. Ou ela se consuma e triunfa sobre os setores conservadores, ou ela será revertida pelos setores conservadores, porque a partir de agosto, essas forças evocadas por Kerensky, pelo governo provisório, para enfrentar a Revolução, se lançam também contra o governo provisório. Quer dizer, entra uma alternativa que é ou o poder aos soviets, um campo que vai construindo uma duplicidade de poder durante esse ano de 17, ou é o retorno do czarismo via um general chamado Kornilov. Ou seja, a Revolução Russa, em 17, estava ameaçada, porque essa, entre aspas, tentativa de conciliação, essa tentativa de apaziguamento, sem enfrentar as contradições que levaram aos levantes e às greves e mobilizações que derrubaram o czarismo, gerou uma instabilidade e o crescimento da instabilidade. Em agosto, os alemães estão a 500 quilômetros de São Petersburgo, a capital, e a Rússia está numa encruzilhada. Ou a revolução avança, ou ela será derrotada. E a derrota
é uma derrota que na época tinham duas ameaças. A ameaça de dentro, que é a derrota para os golpistas do exército, pelos kornilovistas, esse general. Ou uma derrota de traição, em que a classe dominante russa entregaria a capital vermelha, Petrogrado, para os alemães, já que estavam a 500 quilômetros. Eles tinham tomado a capital, uma capital Riga, 570 quilômetros da Rússia, de São Petersburgo. Então essa foi a encruzilhada enfrentada. Os bolcheviques, ao longo desse processo, apostaram na polarização política, denunciando o governo provisório como um governo de conciliação e demonstraram que a conciliação, num quadro de polarização política, ela não se viabiliza. A conciliação, ela se torna uma saída para os extremos. Ou a contra-revolução triunfa, ou é a revolução. Esse processo vai criar uma condição mais favorável para os bolcheviques construírem maioria nos soviets, coisa que eles não tiveram durante o período de março até setembro. E em setembro, com maioria nos soviets, eles iniciam a construção de uma insurreição. As lideranças bolcheviques que tinham sido colocadas na clandestinidade em julho regressam clandestinamente em outubro e iniciam um processo de construção detalhada da insurreição que aconteceu na abertura do segundo Congresso dos Soviets em 25 para 26 de outubro de 1917. E desse processo, que foi muito detalhado no livro do John Reed, nós temos lições importantes a extrair para o marxismo e para a luta revolucionária. Primeira dessas lições que a Rússia demonstrou, diferentemente das teses marxistas até então, que afirmavam que a revolução aconteceria nos países desenvolvidos em razão da agudização da contradição entre capital e trabalho, a tese que a Rússia afirmou e que a Revolução de 17 confirmou é que houve um deslocamento do chamado centro de gravidade dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Se dizia na época que é um deslocamento do centro da gravidade dos países desenvolvidos para onde estão as grandes massas pauperizadas e enfrentando com lutas importantíssimas o processo. Isso é o exemplo russo. Segundo, é que a crise econômica, ela não necessariamente é uma crise revolucionária, mas ela antecede a crise revolucionária e diante de uma crise revolucionária, você não tem alternativa que não seja a revolução ou a contra-revolução. Numa crise revolucionária não tem meio termo, não tem como construir um processo de conciliação de classes, porque é um processo baseado na polarização. Isso que o Che Guevara vai explicar como numa revolução ou se triunfa ou se morre. O que ele está falando é nesse processo de uma crise revolucionária. Terceira, essa revolução ela construiu um conjunto de concepções, especialmente uma concepção de estratégia e concepções de tática. E a herança da Revolução de Outubro é, nas concepções estratégicas, o papel do revolucionário é ter absoluta firmeza. Não há como combinar divergências do ponto de vista estratégico. Por exemplo, a tomada do poder do Estado como centro de uma revolução é uma definição estratégica. E essa definição estratégica foi uma resolução bolchevique importante que norteou o trabalho bolchevique até 17. O centro do trabalho político, centrado onde existem contradições, combinada com o estratégico trabalho com os operários, ou seja, onde existem contradições em todas as áreas da vida, nos soldados, no campesinato pobre, nos setores médios urbanos, mas o trabalho estratégico sendo construído no operariado. O papel da organização política como central na construção e na condução desse processo, tudo isso são definições estratégicas. E as definições táticas, para conhecer melhor o que é isso, na perspectiva dos revolucionários russos, é só ver como foi em 1917. Eles foram de lado a lado. Ora apoiaram o governo provisório, ora foram contra. Enfim, uma série de idas e vindas, de manobras, porque esse é o terreno da tática. Quarta questão. O centro de toda a revolução é o poder do Estado. Isso é o legado das revoluções triunfantes do século XX, sejam elas europeias, como foi a Rússia, sejam elas da Ásia, da África e da América Latina.
Outro exemplo de lição, a questão militar sempre se coloca numa revolução. Mas não são os revolucionários que escolhem o momento em que a questão militar se colocará. Portanto, essa é mais uma lição. Embora ela se coloque, não somos nós, não são os revolucionários que definem o momento. É preciso se preparar para esse processo. Mas o momento militar é definido pela reação, é definido pela contra-revolução. Uma outra lição é que a defesa da pátria, que na Europa Ocidental é associado à xenofobia e à burguesia expansionista, nos países que sofreram colonização, ela contém um elemento popular. Absolutamente, isso não é algo intrínseco. Mas a defesa da questão nacional contra o imperialismo e contra os mecanismos coloniais é um conteúdo popular e essas revoluções deixaram isso de legado. Uma outra lição importante é a capacidade de identificar as forças em conflitos. Quer dizer, esses processos revolucionários que iniciaram em outubro e que depois se espalharam pelo mundo, só triunfaram porque souberam lidar com as diferentes forças no interior da sociedade. As revoluções triunfantes não foram obra do confronto entre o proletariado e a burguesia. Elas souberam combinar e construir força social com uma ampla gama de setores que vão do campesinato pobre ao operariado fabril, soldados, setores médios e, inclusive, em algumas experiências, setores da burguesia. Outra lição, o programa da revolução é definido, o seu conteúdo é definido pela capacidade das forças de imporem suas bandeiras. Ou seja, a reforma agrária na Revolução Russa de 17 foi imposta pela pressão e capacidade de luta dos camponeses. Outra lição importante, a burguesia, sobretudo a burguesia nos países atrasados, ela é uma sócia menor da burguesia mundializada, da burguesia do imperialismo. Ela não tem nenhum vínculo com a pátria e ela não interessa defender a nação. Portanto, é uma burguesia vendida, é uma burguesia antinacional. São burguesias associadas da grande burguesia mundial, das grandes burguesias mundiais. Outra lição importante, a unidade política é um princípio revolucionário. Essas revoluções iniciadas em outubro souberam aplicar esse princípio. Ou se teve unidade, ou não se triunfou. Todas elas. A Revolução de Outubro foi só um exemplo. A unidade construída com frações dos socialistas revolucionários, chamados de esquerda, dos mencheviques internacionalistas, de vacilações no interior dos setores médios e uma ampla coesão bolchevique foi o que garantiu o triunfo de outubro de 17. Outra lição importante é que numa revolução, sobretudo em países em que o povo é submetido a uma condição de vida exaustiva, terrível de vida, sem acesso à educação formal, o trabalho de convencer as massas exige mecanismos absolutamente audaciosos, ousados. E essas revoluções souberam criar esses mecanismos e transformar a luta ideológica em uma luta central do processo. Todas elas souberam trabalhar o convencimento das massas a partir das condições. Ou seja, massas analfabetas, como na Rússia e na China, exigiram mecanismos, métodos, formas de ação para fazer com que o povo entendesse quais são os seus inimigos, qual é o caminho desse processo, e os bolcheviques aí atuando como um fermento, como uma força impulsionadora, não como aqueles que fizeram a revolução, mas aqueles que ajudaram a impulsionar o processo. E a luta ideológica foi uma herança de todos os processos revolucionários, sobretudo os triunfantes, os vitoriosos. E essas revoluções triunfantes, sobretudo na Rússia, souberam aplicar o marxismo a uma realidade concreta. Isso é a lição máxima de outubro, quer dizer, a capacidade de aplicar o marxismo à realidade concreta é a essência do marxismo. Aquilo que o Lenin dizia, a análise concreta da realidade concreta, significa isso. Não é pegar os livros de Marx e dos seus seguidores, continuadores do pensamento, e aplicar de maneira mecânica.
as revoluções tiveram que aplicar o marxismo às condições concretas, ou seja, aplicar o marxismo na Rússia, ler a Rússia como marxista e ler o marxismo como russo. Foi isso que os russos fizeram em 17. Esse é um desafio que segue. E por último, a Revolução Russa tem uma série de balanços históricos. O mais importante deles, um balanço pé no chão, ele precisa ser feito. A maior parte dos balanços caíram nas estigmatizações, como eu já disse, nas idealizações. Porque a Revolução não desenvolveu o socialismo, foi um capitalismo de Estado, a Revolução não conseguiu emancipar o povo, criou uma situação de continuidade. Enfim, uma série de avaliações negativas desse processo. É importante observar que a Revolução triunfou e ficou isolada por mais de uma década. Além do isolamento, ela precisou recorrer à acumulação primitiva de capital para desenvolver a Rússia atrasada. Ela teve que dar respostas a um cerco de mais de 13 nações que entraram com forças militares, econômicas, com um aparato político, ideológico, midiático da época, para asfixiar aquele processo revolucionário. Também não estava no combinado o nascimento de uma força de massas da direita que foi o nazifascismo, que nasceu para combater a influência e o impacto da Revolução de Outubro. Então são contradições do processo. Essas contradições não podem ser desmerecidas, eu falei só algumas, né? O crescimento do Estado, o aumento da jornada de trabalho com o recurso da acumulação primitiva, utilizada para desenvolver a economia. A NEP, com a adoção de medidas de mercado, gerou uma decepção, até hoje tem avaliações negativas. Mas por quê? É preciso seguir estudando, porque é uma revolução concreta. Uma revolução concreta que enfrentou problemas concretos que não foram previstos. Não estava previsto ficar isolada e a Revolução Mundial naufragar. Não estava previsto enfrentar uma contra-revolução gigantesca, que não foi só a contra-revolução ocorrida na Rússia. A Segunda Guerra Mundial, em grande medida, foi uma grande contra-revolução. Os russos perderam metade dos mortos na Segunda Guerra Mundial, só para dar um exemplo. Então, essa revolução marcou a história da humanidade. Não teve canto no mundo que não foi tocado por ela. Não teve povo com aspiração de libertação que não recebeu da herança da Revolução de Outubro um vento de esperança. Não teve lutador e lutadora que não recebeu da influência de Outubro uma série de exemplos, de caminhos e também de aprendizados a partir dos erros. E não teve setores conservadores no mundo que não passaram a temer um processo como a Revolução de Outubro. Por isso que ela é enfrentada e até hoje é tratada de uma forma a destruir o seu significado histórico. Para nós, que é um significado que segue no presente e seguirá no futuro. Foi a primeira grande revolução triunfante dessa associação entre o campesinato e o operariado que selou a foice e o martelo e construiu o primeiro governo popular da história da humanidade que criou as melhores condições para enfrentar os problemas. Não resolveu os problemas, mas criou as melhores condições. Essa herança é nossa e nós temos que reivindicá-la sempre.